Quem era diretora do Colégio de Aplicação na ocasião em que eu fui para lá era a dona Laíde Lisboa de Oliveira, que já tinha sido minha professora na Faculdade de Letras, professora de didática geral. Eu fui aluno também do marido dela, José Lourenço de Oliveira. Eu era aluno de latim. Então, eu já conhecia muito dona Laíde. E no colégio, ela é que me chamou pela primeira vez para voltar às atividades teatrais. Porque depois do Cisqueate, eu tinha parado. E eu, então, ensaiei com a turma, uma turma lá, um grupo de alunos, o Pluft e o Fantasminha, da Maria Clara Machado. Era uma turma excelente, uma turma que tinha pessoas que depois se tornaram famosas em Belo Horizonte, como Sônia Viegas, né, que se tornou a grande professora de filosofia, o Olívio Tavares de Araújo, né? Então eles todos participaram do espetáculo. E o espetáculo foi um sucesso para a meninada. Foi realizado na Páscoa, no pátio do colégio. Dona Laíde mandou construir um tablado de cimento para a gente utilizar como palco. Aí nós fizemos A Bruxinha que Era Boa, também da Maria Clara. Novamente repetimos o sucesso. Eu me lembro que na Bruxinha que Era Boa, a gente queria fazer um cenário, uma espécie de cenário, para cobrir aquelas janelas que tinham no fundo do pátio. Então, quem foi pintar o painel para nós foi aquele grande pintor da Escola Guinhar, o Hilde Lacerda. Um dia, uma professora do colégio de aplicação, professora de história, ela me pediu que preparasse um trabalho teatral para o curso dela. Ela estava dando, eu falei, que assunto que você quer? Ela falou, eu estou dando atualmente cultura grega. Eu falei, então, o melhor que a gente faz é uma tragédia grega. E eu tinha uns alunos excelentes no colégio de aplicação, muito bons. Tudo assim, na faixa de 17, 18 anos, 16, 17, 18 anos. Pois já fizemos a Antígone, com coro e tudo, integral, sem corte nenhum. Aí nós participamos de um festival colegial de teatro. E os meninos ganharam 4 prêmios. Aí estava consolidada o grupo de teatro do Colégio de Aplicação, Dona Laíde incentivando cada vez mais, né? Aí foi ótimo. O teatro do Colégio de Aplicação foi meu, vamos dizer assim, meu preparatório para mais tarde eu vir a dirigir outras peças. Uai, a coisa estava fervendo, né? Os alunos da Escola de Direito, da Escola de Letras, da Escola Guinhar, todos eles tinham a atuação política muito intensa. A todo momento eles estavam participando dos congressos da UNE, ou fora de Belo Horizonte, ou em Belo Horizonte, e as discussões eram acirradas, não era tranquilo assim, não. Tanto que quando o golpe aconteceu, as coisas não eram tão tranquilas, não, né? Houve muito corre-corre. Foi como se a gente tivesse perdido a pessoa mais querida na família. Uma tristeza imensa. Era como se o luto pairasse em cima do país todo e da gente, né? Foi muito deprimente, sabe, aquele período, muito mesmo. As coisas eram ruins e foi assim, uma espécie de água fria na fervura. A gente precisou de muito tempo para recuperar o entusiasmo para continuar a trabalhar, sabe? Era como se tivesse acabado tudo, não tivesse mais nada para fazer. Quem criou o grupo Arlequim foi o Paulo César Bicalho e a Matilde Biadi.
eu tinha feito a Antígone, lá no Colégio de Aplicação, e o Paulo César teve informação de que o espetáculo era muito bom, através do Paula Lima, através da Aide Bittencourt, e através de outras pessoas que assistiram o espetáculo. Aí ele me procurou, eu já era amigo do Paulo César há muito tempo. Ele me procurou e falou, você não quer dirigir para o Teatro Arlequim uma peça, não? Eu acabei topando. Falei, tá ok, então vamos. Aí eu fui para o Teatro Arlequim e foi a primeira experiência que eu tive de direção de peça de teatro para um público que não fosse escolar. Porque até então eu só tinha dirigido para o Colégio de Aplicação. Agora não, agora era aberto ao público da cidade. Então foi a primeira experiência. Matilde fazia a mulher, na época era na noiva dele, a Matilde fazia Electra, e eu trabalhei com uns atores muito interessantes. Matilde Biades era uma grande atriz, o Zé Aurélio Vieira, morreu há pouco tempo, também era um ótimo ator. Trabalhei com Déia Abreu, uma atriz também já experiente, boa, que já tinha trabalhado conosco lá com João Sischiatti. Haroldo Santiago, nós apresentamos no Instituto de Educação, fizemos uma temporada lá. Depois participamos de um festival de teatro no Teatro Francisco Nunes, Festival Mineiro de Teatro. Todos os grupos de Belo Horizonte participaram. Eu me lembro que nós ganhamos 2 prêmios. Aí animamos. Meu irmão trabalhava no espetáculo também. Meu irmão era da escola de Guinhar, Gavino Mudado, filho. E ele sempre trabalhou muito comigo. E eu trabalhei com ele. Nós nos ajudávamos mutuamente. Ele era cenógrafo, era figurinista também. Mas aí nós juntamos um grupo e resolvemos fundar um grupo de teatro clássico. Éramos eu, o meu irmão, Gavino Mudado, filho, o Raul Belém, o Joaquim Costa. Joaquim Costa era ator, cenógrafo e figurinista, e diretor. Joaquim Costa se destacou em todas essas áreas e ele trabalhou comigo longos anos, fazendo sempre cenografia e figurino para mim, sabe? É uma pessoa a quem todos os nossos grupos de teatro, vamos dizer assim, o Grupo de Teatro Clássico, o Grupo Mineiro de Comédia e o Grupo Intervalo devem muito, mas muito mesmo. Ele foi uma presença constante no trabalho da gente. Já que a proposta era fazer teatro clássico, então nós resolvemos escolher o primeiro texto, foi a Castro, do Antônio Ferreira, que eu tinha feito o 4º ato só, e meu sonho era fazer a peça inteira. E todo mundo topou, fizemos a Castro. Terminada a Castro, partimos para Antígone, né? Aí nós convidamos Neuza Rocha, que tinha se formado recentemente no Teatro Universitário. A Aide Bittencourt já tinha assumido a direção do Teatro Universitário e as coisas caminhavam de vento em popa. Já tinha dado alguns de seus frutos, já estavam no mercado, né? A Neuza Rocha era um deles. A Neuza trabalhava também, trabalhou muito com J. D'Angelo. Mas ela foi trabalhar conosco, fez a Fazenda Antígone. Foi um ótimo trabalho. Nós trabalhamos com um ator excepcional, um ótimo ator, que era do teatro universitário. Ele não chegou a completar o curso no teatro universitário. Ele foi trabalhar conosco. A Aide gostava muito dele. Antônio Domingos Franco. Ele é dramaturgo. E na época da Antígone, foi trabalhar conosco uma moça que depois se tornou uma grande atriz, chamava Lígia Lira. Aí nós chamamos Antônio Franco, convidamos o Antônio Franco para dirigir uma peça. Era uma comédia. Eu falei, isso aí não é minha praia, não.
é melhor você dirigir. E Antônio Franco, então, escolheu o Santa e a Porca, do Ariano Suassuna. E foi um sucesso, deu um público, uma bilheteria excelente. Naquele ano foi a melhor bilheteria em Belo Horizonte. O dinheiro que entrou, nós enterramos todos na próxima tragédia, Agamemnon. A produção foi muito cara, era uma produção cara. E a peça não era para grande público, ela era muito pesada, ela exigia realmente um conhecimento prévio. Priscila Freire me convidou logo em seguida para dar aula na escola que ela tinha tinha fundado. Uma escola de teatro que estava ligada à Cruz Vermelha. Tanto que a escola se chamava Teatro Escola Cruz Vermelha, TESC, a sigla. Funcionava no porão do Teatro Marília. Era uma escola muito simples, mas ela organizou aquele porão de uma forma muito aconchegante, ficou muito interessante, criou o clima de teatro. Lá eu lecionava a história do teatro, evidentemente misturado com literatura dramática. Era um trabalho muito interessante, eu gostava muito de trabalhar lá. Não só por causa eu sempre tive muita sorte com os diretores, né, das escolas. Eu só trabalhei com grandes diretores, né? Fiz muito espetáculo que eu era obrigado a apresentar o texto para a censura com antecedência, depois fazer o espetáculo nas vésperas para a censura. Sempre tinha 2 censores lá assistindo o espetáculo da gente. Os meus espetáculos nunca deram problema porque eu trabalhava com textos clássicos, textos antigos. Quando não eram gregos, eram brasileiros, mas antigos também, né? Martins Pena, Arthur Azevedo, Machado de Assis. Então eles não davam. Ou então Plauto. Todo ano a gente montava uma peça. E aconteceu, um ano eu montei novamente Antígone. Só que, evidentemente, com alunos, né? Era um trabalho todo experimental lá com os alunos. Montei Antígone, depois montei Écuba, do Eurípides. Montei Édipo Rei, que foi uma das grandes experiências que eu tive lá. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com o Édipo. E foi um trabalho muito bom. Foi quando Madalena, a diretora do SATED atualmente, começou a carreira dela. Ela fazia o papel da Jocasta, né? E o rapaz que fazia o Édipo, ele hoje trabalha de vez em quando em televisão, na Globo. Ele aparece em novelas ou coisas assim. Antônio Cola. Deixa eu ver se... Electra. Novamente Electra do Sófocles, com Zezé Bigoá fazendo. Zezé Bigoá era uma atriz excelente, prometia continuar a carreira e depois largou a carreira. E eu dava aula de história do teatro, então eu sempre chamando a atenção que eu só poderia entender bem o teatro moderno se eu conhecesse bem o teatro antigo, porque não era tudo que era antigo que era velho, não. Né? E não era tudo que era moderno, que era novo, não. Né? Isso eu faço sempre questão de mostrar para os alunos. Você quer peça mais moderna do que Electra de Sófocles, que apresenta uma situação política em que o governo foi usurpado por tiranos e os legítimos herdeiros do poder estão querendo retomar, lutar contra a tirania. Então eu acho que é só fazer uma leitura mais atual que nós transformamos a Electra num espetáculo moderníssimo, né? Contemporâneo.